Isso também vale para o tarô. Só que existe uma diferença. As pessoas perguntam, Jean, o tarô, em sua estrutura, ele nasce como um instrumento, um veículo ritualístico? Não, ele não nasce como um veículo ritualístico. Quem aqui conhece um pouquinho da história do tarô, não existe uma unanimidade em relação à sua origem, certo? Tem pessoas que falam assim, veio do Egito, os cavaleiros templários, os ciganos. Historicamente, você tem a vinda do baralho, da chegada do baralho por volta do século XIV, um monge chamado Johann von Helmfelden, que era um monge alemão, escreve ao clero suíço, por volta de 1370, a chegada de cartas na Europa. E é sabido que muitos dos jogos, seja de cartas, de tabuleiros e tudo mais, tem uma derivação dos árabes. Isso porque o intercâmbio comercial, tá, e cultural do Oriente para o Ocidente deu essa oportunidade. Inclusive tem um baralho chamado baralho de Mamluk, que é disposto como baralho comum, que é conhecido baralho de 36 cartas, né? Onde as figuras dos naipes, por exemplo, são representações de objetos da cultura árabe. Espadas são cimitarras, tá? O naipe de paus, por exemplo, são bastões de polo, porque polo é um esporte utilizado pelos árabes, usado por cavalo, né? A pessoa fica no cavalo usando uma bola com um taco e tal. Aí bastões, os tacos de polo, e discos são as moedas, né? E as taças são as taças em pé. Então, quando você faz a transposição desses símbolos, esse baralho, que é o baralho Mamluk, para os primeiros baralhos, você não vê traços do tarô. Você só vai começar a ver traços do tarô em 1392. É um baralho chamado baralho de Charles VI, o famoso Ringonet de Axolos. Esse baralho tem um formato bem próximo do tarô, não tem nome, as lâminas não têm título, lâminas comumente chamadas cartas, né? E elas não têm numeração. O baralho, ele não surge com o nome de tarô. Você tem variações, né? Inclusive tem o nome de naipes, depois ganha o nome de tarot, né? No século XVII, com o Paracelso. Paracelso utiliza esse termo para designar os seus pacientes, que eram arcanos, ou seja, segredos, eram pessoas que estavam encerradas em seus próprios desafios e problemas e tal, e ele tinha que desvendar, tirar esse véu. E é no século XVIII que o tarô ganha um caráter ocultista. Ou seja, um estudioso, um historiador, um enciclopedista chamado Antônio Couchot-Gebelin, fazendo pesquisas sobre história, escreve um livro chamado Le Monde Primitif. Esse livro é encontrado em microfilme na Biblioteca Nacional, em que ele faz uma convergência da história egípcia com o baralho. A partir daí, todos os cartomantes, todos os pensadores ligados à cartomancia europeia começaram a adotar as premissas de Gebelin. Um deles, principalmente, foi o popular Eteila, que é o Aliette, era um professor de álgebra, um peruqueiro, que se tornou popular na França, né, do século XVII, século XVIII. Ele começou a ter um movimento de popularizar métodos. Até então não tinha nada escrito com tanta propriedade sobre o assunto. Já existiam movimentos de cartomancia tradicional, baralho comum, mas não existiam estudos profundos de tarô. Então a gente sabe que o ocultismo deu um alavancamento importante para a propagação do tarô na Europa. E os pesquisadores que vieram depois no século XVIII e XIX foram responsáveis pela criação de determinadas, vamos dizer assim, idiosincrasias, né, regras, na questão normativa do uso do tarô dentro do ocultismo, da prática ocultista. Tem dentre eles Levi, Papy, né? Você tem o Waite, você tem MacGregor Mathers, posteriormente o Crowley. Quem conhece o baralho de Tote é um dos mais conhecidos. Vocês têm o Rider-Waite, que é um dos mais conhecidos, né? Então, em que momento que o tarô ganha uma conotação ritualística?
Eliphas Levi escreve um livro chamado Dogma e Ritual de Alta Magia. Quem conhece esse livro aqui? Os bruxos tudo conhecem, né? Os bruxos tudo conhecem. Tem um grossão, eu li o mais fino. Pois é. Esse livro, inclusive, é mal traduzido para a língua portuguesa, tá? Tem muitos equívocos ali. Então, mal